gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês sobre a minha transformação, fit, então. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. Pra quem não sabe, eu sou nutricionista, inclusive existe uma playlist nesse canal que chama Me Conta Nutri, onde eu conto tudo e dou bastante dicas sobre nutrição pra vocês. Ela vai estar aqui, você pode curtir lá no card e conferir. Mas a minha jornada, eu vou resumir bastante, não vou me prolongar muito, eu só quero que vocês entendam um pouco, que o que eu tiver de foto eu vou colocando, exemplificando pra vocês. Eu sempre fui uma criança magrinha, então até os meus 10 anos eu era bem magrinha e bem miudinha, porém todo mundo falava que eu ia ser alta. Uma grande ilusão, porque eu não fui. Mas tudo bem, a minha família toda é muito alta, pra quem me conhece mesmo, sabe, a família da minha mãe e do meu pai, eles são bem altos, pra vocês terem uma ideia, depois de mim, as minhas próximas primas têm em torno de 1,70 mínimo, assim, tá? O mínimo. Minha mãe tem 1,70, os homens da minha família têm a média de 1,80 e alguma coisa, até 1,90 de altura. O meu pai até que é o mais baixinho, tem 1,75, mas, tipo, meus primos todos têm acima de 1,80. Meu irmão tem acima de 1,80 e tá crescendo ainda. Eu sempre fui miudinha, com 10 anos eu engordei, fui aquela criança mais bochechuda, mais gordinha, e com 12 eu fiquei mocinha, então acabei emagrecendo muito. Até os 14 anos, assim, eu era, sabe o negócio do pau de virar tripa? Era assim, eu era muito magra. Aí até os 16 eu consegui ganhar um pouco de peso. Nos meus 14 até os 16 anos, eu pesava cerca de 45, 46 quilos, tá? Aí depois eu comecei a aumentar. A partir dos 16, eu pesava lá de 48 até 52, então depois eu fazia essa média. No verão eu acabava emagrecendo um pouco, no inverno eu acabava engordando um pouco e ficava nesse nível aí, sem fazer atividade física, tá? Só educação física na escola. Pesava sempre assim, minha média era 50 quilos, não passava disso. Como eu falei, 52, mas tipo assim, era peso que eu pegava no meio do dia, então provavelmente estava em torno de 50 mesmo. Até que no final da faculdade, eu tava com 20 para 21, eu tive um período de fome emocional por conta dos estresses. Na época eu não sabia que era isso, por isso que eu inclusive desenvolvi um curso sobre fome emocional. Para quem tiver interesse, chama Curso Nutrimente. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Ele fala bastante de fome emocional porque eu passei por isso e eu desenvolvi técnicas para ajudar pessoas que passam por isso também, que comem por emoção, ou por nervosismo, ou por ansiedade, enfim, tá super legal, quem quiser pode ir lá conferir. Mas eu passei por essa fome emocional, eu comia muito, tipo, eu almoçava 2 vezes, e eu acabava depois em casa comendo bastante, enfim, acabei aumentando cerca de 10 quilos. Eu não sei se foi a disfunção do estresse que desencadeou uma disfunção tiroidiana que fez ter meu aumento de peso, ou se meu aumento de peso desencadeou uma disfunção tiroidiana, tá? Tive umas alteraçõezinhas no hormônio TSH, então eu tava alterada, eu tava 10 quilos acima do meu peso, eu tava batendo 60 quilos, eu tenho algumas fotos desse período, porém eu não me via assim, tá? É muito engraçado, porque eu tenho um problema sério que eu não consigo me ver ganhando nem perdendo peso. Pra mim eu tô sempre igual. E eu tô risada porque é até engraçado. Eu não me via assim, até que depois eu comecei a tirar umas fotos e eu via o meu braço, que sempre foi super fininho, tava mais gordinho. Aí, não que isso me incomodava, absurdo, tá, gente? É só porque era estranho, porque eu tava 10 quilos acima do que eu normalmente tava, do que eu tinha como usual na minha vida. Então eu fiz um tratamento para organizar os hormônios, eu fiz um tratamento comigo mesmo, eu Nutri me prescrevi. Então eu organizei alguns minerais que provavelmente estavam faltando, arrumei eles e eu comecei a baixar o peso sem esforço nenhum. Quando eu tava com o peso alto, eu tinha feito algumas técnicas comigo, alguns tratamentos dietoterápicos, assim, de teste, e nenhum funcionava, porque eu tava com alteração hormonal. Por isso que às vezes você deve julgar as pessoas, falar assim, ai, fulano não quer emagrecer, a alteração hormonal, e ele pode fazer o que ele quiser, que ele não consegue perder peso, tá? Então é muito relativo. Mas enfim, acabei perdendo esse peso, cheguei nos meus 50, 53 quilos, e depois eu fui aumentando um pouquinho com massa muscular, depois fazendo musculação, enfim, cheguei até os meus 57. Aí eu comecei porém eu sabia que a minha alimentação não estava 100% ainda, eu tinha uma celulite genética bem complicada, tem algumas fotos inclusive de antes, comecei a fazer um tratamento na Clínica Virtuosa e meio que junto acabei virando vegana também. Com isso tudo, eu acabei perdendo muito peso. Dos 57, eu fui até 50 quilos. Porém, eram 50 quilos com gordura corporal também, porque eu acabei perdendo massa muscular nesse processo, porque eu não estava acompanhando a minha proteína, tá? Como deveria.
Então eu até tenho umas fotos aqui, por exemplo, minhas pernas estão bem fininhas, porém se eu fazia a prega, ela tinha bastante gordura. Comecei a perceber isso. Foquei mais nas proteínas, inclusive tem vídeos no Me Conta Nutri sobre como eu comecei a dividir minhas proteínas, sobre erros para ganho de massa muscular, enfim, fiz bastante vídeo sobre isso também. Melhorei meus treinos, intensifiquei eles, melhorei ainda mais a minha alimentação e comecei a ganhar massa muscular de novo. Agora eu tô em torno de 52 quilos. Tô perdendo o restinho de gordura corporal. Ainda tem alguma gordura localizada, mas é algo bem tranquilo, tá, gente? Não é uma coisa assim que me incomoda. É algum ajuste fino que eu tô fazendo aos poucos. Fiz algumas criolipólises por ser uma gordura num local bem específico. Então eu tô com gordura nos flancos, né? Essa lateralzinha aqui. Porém, já diminuiu bastante. Se tiver antes, depois eu vou colocar aqui pra vocês. Mas, claro, foi a criolipólise aliada a essa alimentação. Então, eu continuei cuidando da alimentação, eu ainda estou vegana, tá? Na verdade, eu não gosto de usar esse termo vegana, mas eu gosto que minha alimentação é a base de plantas. Então, minha alimentação é a base de plantas, eu como o mínimo de origem animal que eu consigo. Às vezes, acontece de eu estar em algum lugar e que eu estar com muita vontade de comer uma coisa e que tenha ovos, leite na composição, ou que eu não tenho certeza que não tem. Às vezes como, não vou dizer que não. Isso não me faz... sabe, como eu não gosto de rótulo, eu não gosto nem de tipo assim, falar muito sobre essa questão. Então, eu acabo comendo sim, mas, por exemplo, assim, 95% da minha alimentação é só a base de plantas, sem nenhum alimento de origem animal. Eu ainda me considero um pouco em transição, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que fazer de acordo com o que a gente se sente bem. Por exemplo, até ano passado, até começo do ano, eu ainda comia peixe, e depois eu consegui, agora eu não como mais. Então, é uma coisa que eu acho muito tranquilo, tá funcionando super bem pra mim. A alimentação vegana, pra mim, a base de plantas, né, foi muito boa pra minha saúde, pra minha disposição, pras minhas celulite também. Claro que teve junção com tratamento estético também. Tem vídeos só sobre minha celulite aqui também, se vocês quiserem assistir. E agora eu tô seguindo, ganhando massa muscular e perdendo esse restinho de gordura. Atualmente eu estou com 52,2 quilos. De acordo com a minha balança, que muda muito a porcentagem de masculino e feminino, tá? Mas feminino eu estaria com em torno de 28% de gordura e 28% de massa muscular. Se isso fosse masculino, que é o que a gente escuta nas academias, que o pessoal faz, aquelas porcentagens, eu estaria em torno de 15 a 16% de gordura e de 40% de massa muscular. Esse é o meu corpo de agora. Eu tô muito, muito feliz com ele. Eu sei que é uma jornada que ainda a gente vai construindo. Porém, o que eu queria contar pra vocês, contando essa história toda, é o quê? Eu, quando tava lá, mesmo com os meus 48 quilos, lá antes de ter esse processo de fome emocional, de ganhar peso, antes ou até depois, quando eu tava com os meus 57, com um pouco mais de massa muscular, ou quando eu estava com os meus 60 lá, com mais gordura por conta da fome emocional, em nenhum momento eu achava que eu poderia ter o corpo que eu sempre quis ter. Porque eu lembro que eu era magrinha, mas era meio falsa magra, tinha umas gordurinhas localizadas. Depois eu acabei ganhando peso, não me via assim, mas também tinha essa gordura localizada, achava que eu nunca ia ficar sem celulite, porque a minha celulite era genética, tinha tentado de tudo pra mexer com ela, não tinha conseguido, achava que tipo, tinha que aceitar assim como era, e depois quando eu acabei perdendo peso, quando eu troquei essa alimentação, quando eu comecei a ver o resultado da minha celulite, quando eu comecei a ver que eu podia perder peso, que eu podia chegar mais perto do corpo que eu sonhava, sem me prejudicar nem a minha saúde e sem ser uma coisa ruim, ser uma coisa que eu gostasse do processo, gostasse dessa mudança da alimentação, de ter esse hábito saudável, sem me privar das coisas, poder fazer o que eu quero também, o que eu gosto. Gente, final de semana eu invento sobremesa, eu como, quando eu saio pra comer eu aproveito, mas o meu dia a dia é saudável, isso que estrutura o meu dia a dia. Então 80, 90% da minha alimentação segue esse padrão saudável, inclusive no final de semana. Não me impede de sair pra comer no domingo e depois pegar um sorvete vegano da Magnum, que inclusive eu descobri que é muito gostoso, e comer de vez em quando. Não impede, por exemplo, desse final de semana de eu ter feito um crumble vegano que eu inventei ali de amoras que eu tinha ganho da minha sogra. E foi uma delícia, todo mundo adorou a sobremesa e eu comi final de semana. Não me impede que domingo de manhã, por exemplo, eu acabei comendo um pouco mais no café da manhã porque tinha coisas diferentes. Nada disso impede uma coisa da outra. Por exemplo, hoje eu voltei ao meu café da manhã normal. Vou voltar para minha rotina de exercícios normais. E inclusive me pesei, eu tô com o mesmo peso que eu tava quinta-feira. Então eu passei o final de semana, o meu peso não mudou. Aumentou um pouquinho mais no sábado, depois diminuiu no domingo.
O nosso corpo é uma máquina muito perfeita e ele consegue se adaptar às coisas. O que a gente tem que estar sempre em alinhamento é a nossa mente com o nosso corpo também. E o que eu quero falar pra vocês é que essa jornada me fez sempre perceber que eu poderia ter um corpo melhor e que poderia ser bom eu poder mudar com isso. E que eu não precisaria aceitar ele como ele era. Eu aceitava ele, eu me amava daquele jeito, mas eu podia evoluir ele também, entende? Eu quero que vocês saibam que sempre tem uma alternativa, sempre tem um caminho. E não é fácil, ele demora. Eu tô há 1 ano, basicamente, mudando a minha alimentação e meu corpo ainda tá em processo. Mas é algo que demora, mas é um processo que você tem que gostar de fazer. E se eu quisesse, por exemplo, ter o que eu faço agora, talvez ano passado, ou talvez quando eu pesava lá meus 48, 46 quilos, não fosse do mesmo jeito. A gente tem que passar pelas coisas. Eu sou muito, muito grata por todo o processo que eu passei. Eu sou muito grata por toda essa questão, inclusive da forma emocional que eu passei, porque com isso eu desenvolvi técnicas que eu posso ajudar pessoas hoje em dia que estão passando por isso também. De ter tido esse aumento de peso e depois ter conseguido perder e ver que como não é tão fácil assim perder, porque eu sempre tinha histórico de ser magrinha, então eu sabia que talvez existem alguns sacrifícios quando você quer perder peso, e agora eu consigo me colocar no lugar do meu paciente de maneira melhor. Entende? Assim como agora também eu quero ganhar massa muscular, eu também me coloco melhor no lugar do meu paciente que quer ganhar massa muscular, porque eu sabia que também não é fácil. Então, eu sou muito, muito feliz por essa jornada toda que eu tive e de poder me colocar no lugar das pessoas e de poder ajudar elas com isso também. Então, esse foi meu maior objetivo sobre essa jornada. E eu tô pensando em cada vez produzir mais conteúdo, produzir mais material para vocês quanto a isso. Eu espero que tenham gostado, que tenham entendido o intuito desse vídeo. E se tiverem alguma dúvida, se tiverem sugestões de vídeo ou de material ou de algum curso que vocês queiram nessa área, eu posso tentar trazer para vocês também. É só comentar aqui embaixo. Eu espero que tenham gostado de conhecer mais a minha jornada. E um super beijo. Até a próxima. Tchau!